Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje chegamos ao último vídeo sobre ato administrativo. Para quem assistiu os últimos dois, eu tenho certeza que deu para pegar muito conteúdo já. Tem basicamente os principais entendimentos e decisões que eu pude encontrar e também algumas questões de concurso bem legal no final de cada vídeo para dar aquela complementada. Então quem está assistindo esse último aqui de cara, assista os últimos dois também, vai valer a pena. Bom, hoje vai ser bem rápido, a gente só vai falar sobre a anulação de atos administrativos. Daí já entra na primeira coisa aqui. Alguns autores utilizam o termo anulação. O José Carvalho Filho diz que ele prefere o termo invalidação. Por quê? Porque invalidação englobaria tanto a possibilidade do ato ser anulável ou nulo. Questão da anulabilidade do ato nulo. E a anulação, por vezes, pode confundir, achando que está remetendo somente à anulabilidade do ato administrativo e não da nulidade do ato. Uma questão meio de confusão, assim, com o nome, né, com a palavra. Mas, de qualquer forma, só saibam que a questão da anulação e da invalidação vai englobar, no nosso ordenamento jurídico, tanto a possibilidade de anulabilidade quanto de nulidade do ato administrativo. Já fazendo esse gancho, tem as duas teorias aqui, teoria monista e teoria dualista. Para a teoria monista, somente é possível que o ato seja nulo, não tem a possibilidade dele ser anulável. E para o dualista não, ele pode ser nulo ou anulável. E é essa que é adotada, é essa que nos importa. Daí a principal diferença entre a nulidade e a anulabilidade. Nulidade não admite convalidação. A anulabilidade admite. É isso. Não tem nenhum segredo. Convalidação tem um slidezinho só para isso, que vai ficar mais fácil de entender. Conceito: invalidação é forma de desfazimento do ato administrativo em virtude da existência de vício de legalidade. Então você vai invalidar um ato, seja declarar ele nulo ou anulável, em razão de um vício de legalidade que está presente nele. Mas assim fica meio vago, né? Aonde que esse vício de legalidade vai estar? Ele vai estar aonde do ato? Em que momento? Vamos ver isso agora. Os vícios dos atos administrativos estão presentes naqueles elementos que a gente viu em outro vídeo, que são os elementos que compõem o ato administrativo, que após passarem pelo seu ciclo de formação, fazem com que o ato administrativo seja um ato perfeito e possa produzir efeitos, ser exequível ou não, beleza? Então, o vício vai poder estar na competência, no objeto, na forma, no motivo ou na finalidade. Vício na competência é quando o agente não tinha respaldo legal para editar aquele ato. Um exemplo meio forçado aqui seria, por exemplo, um agente hierarquicamente inferior editar um ato que é de competência do seu superior. Não foi forçado. O que seria forçado seria, por exemplo, o agente hierarquicamente superior, por meio de uma delegação de competência exclusiva de agente inferior, edita o ato administrativo. Como a gente viu, a delegação pode sim ser de baixo para cima, de cima para baixo. O que não pode acontecer é a delegação de ato de competência exclusiva. Só para dar um refresco aí também. E o exemplo que eu coloquei ali também, excesso de poder. O excesso de poder está ligado àquela questão do abuso, que se divide em desvio ou excesso. Para alguns também, a omissão administrativa, quando específica. O excesso de poder é aquele que o agente não possui a competência e acaba criando uma competência que não existe ainda no ordenamento jurídico para editar um ato administrativo ou adentrando na esfera de competência de outro agente administrativo. Seria o caso, por exemplo, de algum servidor público que não seja um agente de trânsito te multar porque você estacionou no lugar errado. Ou, eventualmente, não seja um guarda de trânsito que também não seja alguma instituição ou agentes que não tenham recebido delegação. Tá, vício no objeto. O objeto é o conteúdo do ato. Então, se você tem um vício no objeto, significa que o conteúdo do teu ato
é ilegal, não tem nenhum respaldo normativo. Um exemplo bom, e para quem viu as aulas já deve ter lembrado também, é daquela questão que eu coloquei de um ato administrativo que autorizava menores de 18 anos a dirigirem. No caso, autorizava maiores de 16 anos a dirigirem com autorização dos seus responsáveis legais. Esse ato possuía vício no objeto, porque existe proibição legal de menores de 18 anos dirigirem. Então, se você tem um ato falando que maiores de 16 podem, esse ato, o conteúdo dele, que é maiores de 16 podem dirigir, está contra a lei, que é menores de 18 são proibidos. Tá? Na forma, a forma é quando o ato inobserva o meio que deveria ter sido exteriorizado, a forma estabelecida em lei, se não foi registrado, publicado, escrito da forma como se exigia em lei. Um exemplo bom, a demissão sumária de servidor sem processo disciplinar. Você vai precisar passar por um processo disciplinar nesse caso. Ou a não fundamentação de um ato administrativo que a lei determinava que houvesse fundamentação, motivação. Vício no motivo. Lembrando, o motivo tá ligado àqueles fatos ou questões fáticas ou jurídicas que ensejam o administrador a editar determinado ato. Não se confunde com a motivação, que é a exteriorização, a fundamentação dos motivos. O vício no motivo acaba sendo um pouco mais complexo porque ele está ligado a esse raciocínio, a esse processamento interno que o administrador passa para editar um ato. Então, vai haver vício no motivo quando inexistir fundamento para o ato, o fundamento for falso ou desconexo com o objetivo pretendido. Um exemplo bom é a cassação de uma licença com base numa alegação de que o particular violou determinada previsão legal, sendo que ele não violou. Então, o motivo que ensejou a cassação dessa licença não condiz com a realidade. Outra questão legal para lembrar aqui, que não teria como se deixar de lado também, é a teoria dos motivos determinantes. Naqueles atos que não exigem a motivação, como por exemplo a exoneração de servidores em cargos comissionados e de confiança, quando existe a motivação, é fundamentado. Por exemplo, que o agente estava sendo exonerado porque estava excedendo o limite de gastos que determinada repartição poderia ter. Se fica evidenciado que não estava havendo qualquer prejuízo à questão financeira, orçamentária da repartição, você teve um motivo determinante para o ato que não condiz com a realidade. Portanto, esse motivo é viciado e o ato deveria ser anulado. Por fim, o vício na finalidade. A finalidade é o interesse que aquele ato administrativo possui. Qual que é o interesse que todo ato administrativo possui? O interesse público. Então, quando um ato administrativo não respeitar o interesse público, quando houver desvio de finalidade, o agente edita determinado ato, realiza um procedimento licitatório, por exemplo, visando beneficiar um amigo ou um familiar. Ele desviou a finalidade, que era atender ao interesse público, para atender ao interesse pessoal, violando inclusive o princípio da impessoalidade, nesse caso, da moralidade também. Não se confunde com o excesso de poder, que é quando ele não tem nem a competência para editar o ato. Na finalidade, ele tem a competência, mas desvia, vai totalmente em sentido contrário ao que o interesse público desejava. Tá? Bom, vistos os vícios e onde eles se encontram no ato administrativo, que no caso são nos elementos, vamos ver algumas questões bem importantes. Primeira delas, o dever de motivação. O artigo 20 da LINDB exige que o administrador responsável pelo ato de invalidação expõe os motivos, fundamente, do porquê está invalidando determinado ato. Então, primeira coisa, é necessário que haja motivação. Se
Segundo, quem pode invalidar? Essa é a principal diferença também da invalidação e da revogação. Além da diferença, né, que a revogação está ligada à conveniência e a anulação de atos administrativos está ligada a questões de legalidade. Na revogação, somente a administração pode revogar os atos, porque são questões de mérito, de conveniência, de avaliação do administrador, e não compete ao judiciário adentrar nesta esfera. Em compensação, na anulação, por se tratar de vícios de legalidade, de violações a atos administrativos, à lei ou à própria Constituição, se admite a interferência do judiciário. E como que ele vai fazer isso? Ação civil pública, ação popular, mandado de segurança ou até mesmo reclamação, quando o ato for em sentido contrário, uma súmula vinculante do STF. E a administração, como que ela vai funcionar? Como que ela vai decretar que um ato é nulo? Sendo provocada por meio do direito de petição dos particulares ou agindo de forma autônoma, ex officio. Isso não significa que não vai haver um processo administrativo, ampla defesa, contraditório. Isso sempre vai ser necessário. Mas a administração, ela não só tem um poder, como tem um dever de agir, verificando que um ato que ela editou está em contrariedade com a lei, ou que não está atendendo ao interesse público. E é isso que dizem as súmulas 473 e 346 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais, e lá no final, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. No artigo 346 diz basicamente a mesma coisa, que pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Em resumo, pode a própria administração, pelo princípio da autotutela, verificar o que ela fez e arrumar a casa, digamos assim, mas ela sempre vai ter que respeitar direitos adquiridos e a possibilidade também da atuação judicial. Um detalhe relevante também é essa questão: é um poder ou um dever de invalidar atos que a administração possui? Em regra, é um dever. Afinal, a partir do momento que você tem um ato produzindo efeitos e que foi produzido de forma ilegal, você tem uma clara violação ao princípio da legalidade da administração pública. Sem falar que é uma afronta à coletividade, está sujeita a normas ou a atos administrativos que estão com vícios de legalidade, né? Porém, existem alguns casos em que não será necessário essa invalidação por parte da administração pública. E você tem alguns critérios que foram sendo construídos, né, pela doutrina e também pela jurisprudência que representam isso. O primeiro deles é o decurso do tempo. O que significa o decurso do tempo? Significa que ou o ato já prescreveu, ou já decaiu o tempo para a administração anular, e o segundo, a consolidação dos efeitos produzidos. Isso significa que aquele ato administrativo que possuía um vício de legalidade produziu efeitos que, no momento, não é do interesse público que sejam invalidados. E com base também na avaliação ali do administrador, do tempo que passou e de todas as relações jurídicas que foram constituídas, não teria muito sentido em invalidar esse ato. Só que, como eu disse, isso aqui é exceção. Porque a regra, e tem que ser assim, é que se o ato tem um vício de legalidade, que ele seja anulado. Tá? Os efeitos. Quais são os efeitos da declaração de nulidade de um ato administrativo? Também é outra diferença que se tem com relação à revogação. A revogação, lembra que os efeitos são ex nunc daqui para frente? Porque foram criados conformidade com a lei, eram atos perfeitos que estavam produzindo efeitos sem nenhum problema. Então não tem sentido você revogar esse ato e determinar que os efeitos retroajam, que ajam de forma ex tunc. Porém, no caso da anulabilidade dos vícios de legalidade, isso precisa ser feito, porque todas as relações jurídicas ou eventuais outros atos administrativos que derivaram daquele estão eivados de ilegalidade. É por isso que o efeito ex tunc ele vai retroagir, e deixando isso muito claro,
Tem essa decisão do STJ, é de 1993? Mas eles colocaram muito bem. O ato nulo nunca será sanado e nem terceiros podem reclamar direitos que o ato ilegítimo não poderia gerar. Beleza? Mostrando essa força que o ato nulo possui. Continuando. Prazo e convalidação. Primeira coisa, prazo, coisa tranquila aqui, vocês têm que saber isso. A gente, no caso, né, não dá para esquecer. A administração tem um prazo de 5 anos, é um prazo decadencial, contados da data da prática do ato, não é da publicação, às vezes tentam confundir com isso, para anular esse ato. Ressalvado a ocorrência de comprovada má-fé com relação a esse ato que foi produzido. Tá? Então, se o ato gerou efeitos sobre um terceiro de boa-fé, existe esse prazo de 5 anos da administração para anular ele. É o caso, o exemplo que eu citei em outro vídeo também, de um servidor que recebe uma determinada licença-prêmio de boa-fé, mas que ele não teria direito, e ele vai lá, está gozando desses benefícios e tudo mais, e a administração percebe que tinha um vício de legalidade, que tem um vício no objeto, por exemplo, era ilegal, tá concedendo essa licença-prêmio, por exemplo. Acho que eu falei 2 vezes, né? Foi mal, repeti muito, por exemplo, ignora. Percebe que tem um vício e resolve anular ele. Ela vai ter um prazo da data que ela começou a praticar, conceder essa licença-prêmio, até 5 anos depois. Convalidação. É um tema bem legal. O José Carvalho Filho diz que ela também é denominada por alguns de aperfeiçoamento ou sanatório. A convalidação, como eu disse lá no primeiro slide, está ligada àqueles atos administrativos anuláveis. Os atos nulos não são passíveis de convalidação. A convalidação, se eu tivesse que explicar de uma forma bem banal, digamos assim, é aquele ato administrativo que você vai olhar e vai falar, cara, não é possível que vocês vão anular isso e prejudicar tantas pessoas que já foram atingidas por uma coisa boba assim. Pô, dá para arrumar, não esquenta com isso. Isso é convalidação. E apenas podem ser convalidados os vícios de competência e de forma. Por quê? Qual que é o raciocínio que você tem por trás disso? Um vício na competência. Por exemplo, eu sou um agente hierarquicamente inferior e produzi um ato administrativo de um agente hierarquicamente superior. Eu não possuía competência para isso. Mas o ato visava o interesse público, foi na forma certa, o objeto dele era totalmente legítimo. E os motivos também legítimos, sem nenhum problema. Será mesmo que é necessário tornar esse ato nulo? Cessar com todos os efeitos que ele já produziu, acabar com todas as relações jurídicas que foram constituídas? Ou será que daí, ali no meio administrativo, para esse ato ser convalidado por meio da edição pelo agente hierarquicamente superior? Então a competência é um vício mais leve. Mesmo sentido da forma. Acabei não fundamentando determinado ato, acabei não seguindo as diretrizes legais na sua edição, mas eu sou agente competente, o objeto é legal, eu realmente poderia estar fazendo isso, os motivos são extremamente justificáveis e válidos, ele realmente visava o interesse público, então dá uma ajustada na forma e vamos convalidar esse ato. Agora, o objeto tem vício. Aquela questão dos maiores de 16 dirigirem. Maior de 16 acho que já pode dirigir. Não, sem chance. A lei já está falando que é proibido para menor de 18. Se a lei está falando que é proibido, não tem como convalidar isso. Vício na finalidade. Como que você vai convalidar um ato que não tem a finalidade do interesse público? Como que você vai convalidar um ato que está visando o interesse do particular ou de algum amigo dele, que vise qualquer coisa menos o interesse público? A ganância, a corrupção, o benefício em um procedimento licitatório. Não tem como convalidar esse tipo de ato. Mesma coisa nos motivos. A exoneração de um servidor alegando que não tem orçamento para tanto, mas se evidencia que realmente possui orçamento. Será que tem como convalidar isso? Não tem como. Tá?
Esse detalhe aqui se o ato for plurimo é uma questão bem doutrinária, tá? Mas eu destaquei porque é tranquilo de entender. O ato plurimo é aquele que, de certa forma, tem diferentes objetos, diferentes finalidades, acaba atingindo e tendo diferentes providências. Então, nesses casos de atos plúrimos, é possível que o vício no objeto seja convalidado. Mas o que isso significa? Puxando até o exemplo da reforma ali, vou adiantar. Um ato que concede licença e férias para um servidor. E esse servidor só possuía direito à licença. Você teve um ato plúrimo aqui, com diferentes providências, licença e férias, só que ele só tinha direito à licença. O que você vai fazer com as férias? Vai retirar elas do ato administrativo, mas esse ato vai continuar produzindo efeitos. Então, era um vício no objeto que foi convalidado, de certa forma. Tá? Mas, como eu disse, é uma questão bem doutrinária, então não esquente muito com isso. Existem 3 formas do ato ser ratificado, convalidado, perdão. A primeira delas é a ratificação. A ratificação é assim, a administração vai bater no peito e vai falar: cara, eu errei, mas pode deixar que eu vou dar um jeito nisso, vou dar uma arrumadinha aqui e o ato já vai estar legal de novo, beleza? Que são os atos, em especial, na forma e na competência. Esses atos podem ser ratificados, porque ela vai dar um jeitinho, vai arrumar, vai fazer com que seja o agente competente, com que seja a forma devida que está prescrita em lei e vai convalidar esse ato. O conceito é quando o órgão competente supre a ilegalidade que viciava o ato, então ele vai se colocar em cima dela e vai arrumar ela. O exemplo é o vício de forma, que é ratificado com a adoção da forma legal. A reforma é um ato que suprime a parte inválida de um ato anterior. Esse exemplo que eu já comentei da licença e das férias. A reforma, ela não vai atingir, nesse sentido, os vícios na competência ou na forma. Porque a reforma vem nesse sentido de retirar alguma coisa do ato que foi produzido. Se ela vai retirar, esse ponto que está sendo retirado não está sendo convalidado. O ato administrativo vai continuar produzindo efeitos. Esse ato que antes possuía um vício de legalidade vai ser convalidado. Mas esse ponto em específico não, vai ser retirado. Então a reforma vem sobre, por exemplo, o objeto do ato, que é esse exemplo aqui. Você dá direito às férias para alguém que não tinha direito às férias nos termos da lei. Você vai retirar essas férias, mas o ato que concedeu a licença vai ser convalidado por meio dessa reforma que retirou a parte inválida. E por fim, a conversão. Ela se assemelha à reforma. Depois de retirar a parte inválida, substitui por uma nova parte, de modo que o ato passa a conter a parte válida anterior, mais uma válida nova. A única diferença, então, da conversão para a reforma é essa questão mesmo da conversão. Ao invés de ela só reformar um ato, retirar o inválido e deixar a parte válida, ela vai converter essa parte que estava inválida. Então, esse exemplo aqui, o agente A e B, os agentes A e B são promovidos, mas se percebe que o agente B não deveria ter sido promovido por questão de antiguidade, que na verdade deveria ser o agente C, que está aqui fora do ato administrativo. Então, eu vou converter o B em C. Eu não vou reformar, porque reformar eu estaria simplesmente retirando esta parte inválida e mantendo a parte válida, ok? Por fim, vamos chegar às questões. Segundo a jurisprudência do STF, a administração pode anular seus próprios atos quando maculados por defeitos que se façam ilegais. Sim, você anula por vício de legalidade. Com eficácia em geral, ex tunc, ok? Tem o termo ali em geral, porque tem aqueles pontos que eu destaquei que, dependendo do tempo e dos efeitos que foram concretizados, podem se abrir algumas exceções. E também porque quando você fala em anular, você não está só incluindo a questão de nulidade, mas também de anulabilidade.
E também pode revogá-los, atenta a pressuposto de conveniência e oportunidade, sem prejuízo de direitos adquiridos com efeitos ex nunc. Tranquilo, a revogação é daqui para frente. Assinar é correta. O princípio da autotutela da administração consiste. O princípio da autotutela, lembrem das súmulas 346 e 473 do STF, que é aquela questão da própria administração poder rever os seus atos. Então, sabendo disso, ficaria bem tranquilo de responder essa alternativa. Vamos lá. Na necessidade da administração de recorrer ao judiciário para proteger seus interesses e direitos. Nada a ver. Até se você ler autotutela, já tem que fazer esse raciocínio que ela se autotutelando, não está precisando de ninguém. Consiste no poder de ver a retirada de atos administrativos por meio de anulação e revogação. Tranquilo, é o que dizem as súmulas. Consiste no poder de tutela administrativa ou supervisão ministerial exercida pela administração direta sobre entidades da administração indireta. Não tem a ver com o poder de autotutela, até porque o autotutela está ligado à questão de revogar ou anular atos. A supervisão ministerial exercida pela administração direta sobre a administração indireta está ligada ao poder de controle que ela possui. E a questão do poder hierárquico não tem nada a ver com o princípio da autotutela. Alternativa D consiste na observância do princípio da confiança legítima, eis que se exige uma previsibilidade ou calculabilidade emanadas dos atos estatais. Para ser honesto, nem dá para entender o que está escrito aqui direito, mas quando você lê o princípio da confiança legítima, a primeira coisa que eu remeti foi na presunção de legitimidade dos atos administrativos, enfim, qualquer coisa, mas menos princípio da autotutela. E a alternativa é no exercício do poder de polícia administrativa. Não. Poder de polícia é aquela questão da administração sobre os particulares, né? Em restringir e limitar direitos individuais. Autotutela, revogar, anular atos. E não se confunde com o poder funcional disciplinar, que é aquele ligado da administração com a administração, entre seus órgãos e agentes em aplicar sanções administrativas. São coisas diferentes. Poder funcional, poder de polícia, princípio da autotutela. Última questão. Analise as seguintes assertivas a respeito do ato administrativo. Primeiro, sua formulação não precisa observar o conteúdo de súmula vinculante. Totalmente errado, tanto que cabe reclamação no STF caso um ato administrativo esteja prejudicando ou não observando uma súmula vinculante. Alternativa 2. O ato administrativo. A imperatividade, como seu maior atributo, é essencial e inerente sem exceção. A imperatividade realmente é um grande atributo dos atos administrativos, mas não. Claro que existem exceções. Existem atos que não possuem imperatividade. Um exemplo são os atos enunciativos, que simplesmente enunciam, atestam uma verdade, como as certidões. Elas não têm nada de imperatividade, coercibilidade, nada a ver. Alternativa 3. Se apresentar defeito sanável, pode ser convalidado, que é os atos que possuem o vício, a possibilidade de anulabilidade. Quando você lê convalidado, não lembre de ato nulo. Se apresentar defeito sanável, pode ser convalidado pela própria administração, evidenciada a ausência de lesão ao interesse público ou de prejuízo a terceiros. Tranquilo. Alternativa 4. Pode ser revogado por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Tranquilo. É exatamente o que diz as súmulas 473 e 343 do STF. E é isso, terminamos as aulas de atos administrativos. Espero que tenham gostado. Peço desculpas se às vezes acabou excedendo um pouco do tempo. Eu não faço questão em fazer aulas muito rápidas e pulando muita coisa assim da questão, porque isso vocês vão encontrar em videoaulas pelo YouTube de professores, então eu tento fazer alguma coisa diferente, com uma linguagem mais simples, com o conteúdo que a gente vê na faculdade e com conteúdos que podem cair em provas, para que a gente veja desde o zero certinho tudo possível, né? Enfim, é isso. Tamo junto e até a próxima.